pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Bora pro último vlog de sequência da trilogia Para Todos os Garotos que Já Amei. No caso, vlog de releitura, porque eu já li essas histórias antes. Pra quem não acompanhou esse rolê, eu tava de ressaca literária e peguei Para Todos os Garotos que Já Amei pra ler, porque é a minha história conforto. Li o primeiro livro, fui curada da minha ressaca, mas aí, já que eu li o primeiro, eu tinha que ler o segundo, afinal, os dois são bem entrelaçadinhos. Mas depois de ler o segundo, eu tinha que ler o terceiro. E foi assim que eu li Agora e Para Sempre Lara Jean, terceiro livro da trilogia Para Todos os Garotos que Já Amei, da autora Jenny Han. Agora e Para Sempre Lara Jean tem 304 páginas e foi lançado no Brasil também pela editora Intrínseca em maio de 2017. Ele está disponível nos formatos físicos, de e-book e também de audiobook. E assim como eu comentei nos outros vlogs, tenho certeza que você já ouviu falar dessa história, pelo menos por cima, porque ela foi adaptada pela Netflix em formato de 3 filmes. Cada filme se refere a um livro. Eu mesma conheci essa história a partir do filme, e é do filme mesmo, não dos filmes, porque no primeiro filme já aparece no fim que foi inspirado numa história de Jenny Han. E aí eu fui atrás dessa história, encontrei os livros, achei uma promoção, comprei os livros e aí li as histórias. Então eu li as sequências antes mesmo de ver os filmes. Mas mesmo ficando muito popular, talvez você não conheça. Ou até conheça, mas não tá lembrando. Então eu vou contar pra você a sinopse desse livro enquanto você vai se inscrevendo aqui no canal agora mesmo. A vida de Lara Jean não podia estar melhor. Agora que chegou ao último ano do ensino médio, ela tem muito o que planejar. A visita da turma a Nova York, o baile de formatura e a tradicional viagem para a praia no dia seguinte à formatura. Isso sem contar o casamento do pai com a senhorita Rothschild. Mas não podemos esquecer o mais importante. O que Lara Jean mais quer é ir para a universidade dos seus sonhos, com Peter, a menos de 1 hora de casa, para poder visitar a família nos fins de semana e assar cookies com gotas de chocolate perfeitos. Tudo saindo às mil maravilhas. Pelo menos é o que Lara Jean imagina, até receber uma notícia inesperada. Nessa história emocionante e surpreendente, a garota que odeia mudanças vai precisar repensar todos os seus planos. Quando o coração e a razão dizem coisas diferentes, qual deles se deve ouvir? Sem mais delongas, vamos lá para vocês acompanharem como foi essa releitura. Sim, no mesmo dia que eu finalizei o segundo livro, eu estou lendo o terceiro. Só que no caso eu terminei de ler ele de manhã e comecei a ler o terceiro agora à noite. Gente, eu tô no período menstrual, então eu tô muito emocionada, muito emotiva. E aí, eu tô pegando uns vídeos no TikTok pra fazer umas postagens no Twitter. Eu simplesmente quase choro igual um bebê quando eu vejo a cena de Peter falando pra Lara Jean: quebre meu coração, Covey. Porque eu tive que parar pra pensar porque eu tô na cabeça a cena em inglês. Porque, na verdade, eu já assisti todo esse filme que eu sei as falas em inglês e em português. Então eu tô na cabeça com Break My Heart, Covey. E eu peguei a cena em inglês. Eu quase chorei quando eu vi Peter falando Break My Heart, Covey. Que ele chama Lara Jean pelo sobrenome, né? Eu comecei a ler esse terceiro e eu comecei pelos agradecimentos. Pra lembrar se realmente eu não tava enganada. E sim, não ia existir um terceiro livro. Era realmente 2 livros. E Jenny Han fez o terceiro porque os fãs pediram muito pela continuidade de Lara Jean. Então só vai ter mais esse e depois acabou, não tem mais nada. Eu comecei a ler a história e simplesmente começo, né, tipo, super boiolinha, porque gosto de observar Peter quando ele não sabe que eu tô olhando. Ai, Lara Jean boiolíssima. Aí ela fala dele, né, tipo, gosto de admirar a linha reta do seu maxilar, a curva da bochecha. E aí eles vão passear e ele falando, tipo, tá doido pra não dar mais boa noite pra ela. Porque quer ficar juntinho, quer ficar juntinho. Tem uma cena que ele fala que é uma coisa muito legal que eu me identifiquei bastante. Que ele falou assim: Paradinho, só você ficaria ansiosa para ir à biblioteca. Tá vendo porque eu me identifico com a Diva? Mas enfim, já comecei o livro morrendo de amorzinho, principalmente porque eu tô muito emotiva. Emotiva com as cenas finais do anterior. Inclusive, eu reli as últimas 2 páginas do segundo livro umas 3 vezes, 4 vezes hoje, porque eu amo a finalização daquele livro. Eu amo tudo, né? Mas assim, é muito bonito e tinha que ter um terceiro. Por mais que fosse legal o jeito que finalizou, tinha que ter um terceiro. E ainda bem que os fãs insistiram muito pra ter um terceiro, porque aí, depois quando eu cheguei nesse mundo eu descobri, eu fiquei encantada. Inclusive, uma pessoa no Twitter disse que não sabia que existia livro de Para Todos os Garotos que Já Amei. Tipo, como assim? No final do primeiro filme tem escrito. Por isso que eu fui atrás dos livros.
A não ser que a pessoa, depois que eles se beijam, pare de assistir, né? São 5h20 da manhã. Porque eu acordei 4h30. Nossa, tô quase 1 hora acordada. E eu tive que ir no banheiro, porque, como eu falei pra vocês, eu tô aí na situação menstrual. E tá difícil pra mim. E as gatas geralmente querem comida, mas eu já não querendo comida, foi só isso. Voltei pra cama e não consegui dormir. E olha que eu tô na cama da minha mãe. E a cama da minha mãe é a cama que me prende e me faz dormir. Aí o que eu fiz? Eu vim ler. Que delícia, eu e Laradinha e Peter junto. Linha do tempo. Eles já estão juntos há mais de 1 ano. Ai, que lindo. Agora deve estar em abril, porque ela tava decorando ovos de Páscoa. Em maio vai rolar a semana de formatura. E eles vão se formar em breve. Estão no último ano. E eles... Laradinha ainda tem 16. Laradinha vai fazer 18 em maio. Tá perto de fazer 18 anos. E ver eles juntos é tão gostoso. É muito lindo eles de romance. Ver todo o neguinho deles e a provocaçãozinha. Só que já como namorado, não como tentando se apaixonar. E beijinho, e chamego, e brincadeirinha, e provocação. E dá pra provocar um... Ai, não vou te beijar agora, porque tem depois, sabe? Não é uma oportunidade perdida. Tipo quando ela falou com ele antes, né? Lá no primeiro livro, que ele começa a flertar com ela. E ela faz, ai, Peter, para, não sei o quê, porque ele flerta. E aí ela pede pra ele parar de flertar, mas aí quando ele para, ela fica tristinha. Porque eram oportunidades únicas. Agora não. Agora é, vamos se beijar e se provoca pra não, vamos beijar. E depois a gente vai se beijar sim, porque eles estão juntos. E ter um namorado tão... Por isso que é tão difícil a gente pensar em relacionamentos na vida real, porque os livros são tão chamegosos e lindos. Homens dos livros escritos por mulheres, tudo pra gente. Tô na página o quê, meu Deus? Acho que 40 Mas são 49 páginas em que temos, fora as outras questões da vida de Lara Jean, né? Porque não tá falando só de Peter, tá falando de outras coisas da vida dela também, porque, né, é o ano que ela vai pra universidade e tal. Tá esperando resultados, etc. É Peter e Lara Jean de chamego, é dengo, é amorzinho. É isso que eu gosto de ver. Amo ver o casal junto. É tanta coisa boa que acontece que por um instante eu esqueço que vai ter momento de caos nesse livro. Mas nossa, quanta coisa boa. E Peter convidando Lara de ir pro baile. De um jeitinho muito fofo, usando referência ao filme favorito dela. Eu estava obcecada. Passava 80% do meu tempo falando sobre Para Todos os Garotos que Já Amei. E os outros 20% torcia pra alguém falar, pra poder falar um pouco mais. Esse sentimento, essa energia, essa semana aí. Que sabor. Sabor delicioso. E Peter sendo esse carinha lindo que ele é. Inclusive, Genevieve já apareceu nessa história. Tem que citar, né, querida? Ela foi, tipo assim, apática. Que é o que eu achava que deveria acontecer nos filmes. Ai, porque tinha que botar pra criar rivalidade. Gente, a rivalidade não era simplesmente por conta de Peter, porque a Genevieve é um escrota. Eu falei isso no outro vlog, tá? Quem não conferiu, vai conferir. Genevieve é um escrota, então simplesmente não era pra existir relação entre elas. Tá, poderia até se desculpar, mas não ter um tipo de proximidade de alguma forma. É aquela coisa também, né? Como eu falei antes. Eu, dessa vez, lendo essa história, eu vi umas outras coisas que eu não tinha visto da outra vez. Então eu acho que Lara Jean foi apaixonada por Genevieve. Não tinha superado. Porque ela não tinha entendido que ela tava apaixonada por ela. Porque, em teoria, ela acha que ela só gosta de rapazes. Mas agora ela superou, ainda bem. Mas ela não tinha superado. Tanto que ela ficava mais naquela agonia com Peter, não sei o que, também por conta dela mesma. Laradinha é apaixonada por Jen, tal qual Peter também foi. E aí todo mundo ficou nessa questão tentando superar ela. E ficou pensando, ai, Young. Ai, porque temos Young. Tem Young nada, menina. Você era apaixonada por essa mulher. E superar a mulher é difícil mesmo. Terçamos. E vamos de correçãozinha de uma coisa que eu trouxe. Porque na verdade eu não tinha como saber, né? Na verdade não estava em abril. Eu falei assim, está em abril porque é Páscoa. Só que o ano dessa história
a Páscoa caiu em março. Eu vi assim, gente, peraí. Não entendi quando ela falou assim, porque de outra situação que era abril ainda. Não, que era março. Mas não, que era março. Aí eu fiquei, ué, março? Mas não era Páscoa? Páscoa em abril. Mas aí eu lembrei que tem aquela questão toda de contagem de dia, não sei o que, que às vezes a Páscoa cai em março. E aí na primeira semana de abril, que chegou agora, começou a chegar os resultados das faculdades. E assim, gente, pra quem é uma pessoa que se inscreveu em faculdade ou viveu a experiência de se inscrever, esperar resultado, nossa, é um pesadelo. Inclusive, essa parte é meio caótica, assim, para algumas pessoas lerem. Essa história é feita a partir disso também, né? De uma não aceitação de faculdade de Laradinho, né? E aí tem toda essa questão assim, do que veio, o que vai se fazer a partir disso. Então, é muito legal ver o acolhimento que vem com isso, como ela própria se sente sobre isso, né? Porque é aquela coisa que eu sempre digo, essa história é sobre Lara Jean. Independente de qualquer coisa, é sobre Lara Jean. E nesse livro a gente vê ainda mais que é sobre Lara Jean. Tanto é que chama Agora e Para Sempre Lara Jean. Por mais que a gente morra de amores com outras coisas, por mais que a gente se derreta vendo a relação dela com Peter, que tá muito linda. Eles já estão juntos há um ano. Se você não contar a parte falsa. Eles estão juntos há um ano. Se contar, dá muito mais que isso. Deve dar um ano e meio, mais ou menos. Como ela se sente. E ela começa a sentir muito, né? Porque a vida dela tá mudando. Ela tá prestes a fazer 18 anos e vendo tudo se transformar. Acabei de gravar o início e a finalização do segundo vlog de leitura desta trilogia. Lembrando que se você não assistiu, o link pra ele vai estar na descrição, tá? Acabei de gravar, gravei também um vídeo de sáficos que estão no Kindle Limited. O link também vai estar na descrição. E, gente, meu quarto tava de cabeça pra baixo ontem. Só que eu tava com tanta dor de cabeça e tão retada que eu não consegui falar sobre isso com vocês. E hoje de manhã eu fui ajeitar as coisas, né? O que rolou? Apareceu cupim na minha casa. E, tipo assim, meu quarto tem um monte de madeira, né? Então foi um caos pra conseguir resolver as coisas, mas consegui limpar e agora é ficar de olho pra ver se essas pragas não vão voltar. Já tô aqui sentada no meu cantinho, ó, tô ligado. Que eu vou abrir live pra poder fazer o quê? Editar. Vai ouvir no celular. Pra eu editar o segundo vlog de leitura. Amanhã de quarta-feira tá tudo nublado, então nem me esforço pra levantar. Quer dizer, deveria, né? Porque dá mais preguiça. Mas não tem sol pra eu sentar na janela, tomar meu sol e ler. Lara Jean tá pensando muito em pedir transferência, né, da universidade pra qual ela passar. Ela pensou antes que Peter deu essa ideia, né? Tipo, você estuda um ano e pede transferência pra universidade que você quer estudar. E aí Margot fica tipo, não, dê uma chance, não sei o quê. E Margot fala de um jeito que é como se Lara Jean quisesse ir pra universidade só por causa de Peter. Peter foi um acréscimo, foi um detalhe a mais, sabe? Foi um... Ai, que legal voltar na mesma universidade que meu namorado. Só que ela sempre quis ir para essa universidade específica. Então ela teve vontade de ir para outro lugar e pedir transferência. Não é somente porque Peter tá lá. Peter deu a ideia. E é claro que talvez ela pensasse em não tentar tanto e Peter deu um impulsionar mais. Só que ela já queria ir pra essa universidade. Eu acho isso meio chato, assim, o jeito que Margot não escuta a Lara Jean. Que, assim, realmente tem coisas na universidade, na outra universidade que ela passa, que são interessantes. Ela pode querer fazer e aproveitar e tal. Só que ela não quer ir por causa de Peter só. Ela já queria, lá no começo da história, dessa história que ela fala, Faculdade X, eu sempre quis ir. Ela fazia visitas com a mãe lá. Porque é uma universidade perto. Além disso, é uma universidade perto. Lara Jean não é Margot. Margot que quer ir lá pra casa do cacete em relação à universidade. Lara Jean não, ela quer ficar perto de casa, perto da irmã menor, perto do pai, perto das coisas dela. Ela não quer ir embora.
e ficar longe de tudo. Ela quer ficar perto de casa. Ter Peter por perto era um bônus delicioso, mas não é por causa de Peter. Peter foi só um... Ah, vai ser bom, né? Claro, o mozão dela, namoradinho dela, por perto. Delícia. Mas não é isso. Levantei e vim pra sala. E esse livro é menos empolgante do que eu me lembrava. Não é ruim, tá? Tanto é que já teve momentos que vocês me viram ficar boiolinha aqui com o meu casal e tal. Só que a Lara Jean tá meio surtada com a universidade. E aí ela tá buscando outras coisas pra poder tapear isso, sabe? E equilibrar. Então, tem a questão de um casamento que vai acontecer e ela tá pegando as coisas do casamento pra fazer, pra poder se distrair. E essa parte do livro tá focando bastante nessa parte de Lara Jean, focada em falar do casamento pra poder distrair a própria cabeça. E ela tá até sendo meio chatinha. Por exemplo, que te fala, eu vou usar um smoking. E aí ela fica tipo, não, você não pode usar um smoking. Sendo que, porra, Lara Jean, pode sim. Você tá me fazendo concordar com o Kit, velho. Não faço isso, não. Focada demais nesse casamento pra tentar, né? Não pensar tanto na universidade, no surto da universidade. Ela diz que ela é decidida, mas ela tá muito confusa, ela não sabe o que ela faz, então ela tá focando muito nisso. Essa parte tá bem... Então eu espero que essa parte passe logo, porque tá meio chatinho. Mas tem outras coisas que acontecem, tipo o baile tá chegando. E eu lembro que no baile acontece uma coisa muito legal. Quer dizer, no dia seguinte ao baile. Então eu quero muito chegar nessa parte. Aí, ó, a finalização do capítulo que eu tô lendo. Que foi um capítulo, inclusive, grande. Talvez por isso também tenha ficado meio chato. Pela primeira vez em semanas, sinto-me mais à vontade comigo mesma. Tá vendo que ela tá usando o casamento como projeção pra poder desestressar um pouco de todas as coisas que estão se passando na cabeça dela? E no capítulo seguinte, surge o assunto de bebês. Eu amo a cabeça agoniada de Lara Jean, que pensa 400 coisas por minuto, por segundo. E aí ela foi tendo uma sequência de pensamentos que parou em... O que Peter e eu faríamos se eu engravidasse? Do nada. Não consigo nem imaginar o que aconteceria. Só consigo ver a expressão na cara de papai quando ele contasse a notícia. E é nesse ponto que eu paro de pensar no assunto. Porque ela vai puxando uma sequência de pensamentos e para nisso, tipo... Véi! Não! Mas eu entendo, eu sou assim também. E segue Lara Jean surtada a um ponto que Peter puxou um assunto aqui pra dizer que, olha que lindo, seus pais se conheceram na faculdade, eles ficaram juntos a vida toda, só não mais porque, infelizmente, sua mãe morreu. Mas ela tá pensando em... Aí, eu começo a pensar em Peter com 20 e poucos anos e eu conheço tão bem agora, aí nossos caminhos podem estar se afastando. Ela tá pensando num desastre. Sendo que a linha de pensamento de Peter era: poxa, a gente se conhece há tempo e a gente tá junto. E a gente pode continuar junto e ter uma vida maravilhosa juntos. E ela tá pensando em desastre. Nem percebeu o que Peter tá tentando dizer. A piada. Eu acabei de pagar a fatura da internet, a internet caiu. Agora não tão... Acabei de pagar, né? Porque já passou um tempo, já me estressei. Já liguei pra lá, não deu nenhuma resposta de coisa, falou só pra reiniciar o modem, tô reiniciando de novo, vamos ver o que vai rolar. Aconteceu uma situação meio triste aqui na história. Eu não fiquei tão triste assim com a situação, mas as pessoas envolvidas ficaram. O Ambrose McLaren voltou aqui pra essa história. Meu Deus, vai eu pulando o negócio sem deixar o marcador na página. Daqui a pouco eu me perco. Mas mentira, eu não vou perder não, que eu sei onde é que eu tô. Muito engraçado que Peter, ele fica tentando ficar, né? Aí ele pergunta pra Lara Jean: você quer que eu fique esta noite? Eu posso voltar depois que minha mãe for dormir. Posso distrair vocês se você ficar triste. Sempre tentando voltar depois do boa noite, né, Peter? Tenta, mas ele quer ficar de conchinha. Tá piscando ali os botões do modem. Tomara que volte, gente, pelo amor de Deus. Lindamente, Lara Jean indo pro baile com Peter. Muito bom ver ela no fundo de casamento. E ela belíssima, arrumada. E Peter faz: você está uau. Ai, que lindo.
Queria só alegria hoje, mas infelizmente a minha internet realmente caiu e eu consegui falar com a Vivo de novo. E aí falou: o prazo para volta da sua internet é às 17 horas e 2 minutos. São 13h40 agora. Esse é o tempo praticamente inteiro da minha live, então eu tive que aqui cancelar a live. Que maravilha! Só que não. E agora eu vou ter que trabalhar sozinha. É tão ruim trabalhar sem vocês. Tão ruim, tão ruim. Tem que editar o vídeo sozinha. Eu gosto muito da companhia de vocês pra fazer as minhas coisinhas, gente. Mas, né, fazer o quê? Inclusive, se você não assiste as minhas lives, quando tem internet, tem live. A maior parte do tempo tem internet, né, gente? É tipo uma casa cair. Eu achei a piada maior hoje porque eu tinha acabado de pagar a internet caiu. Mas enfim, vá assistir minhas lives, focar junto comigo. É todos os dias, às tardes, todas as tardes, de segunda a sexta-feira. Tá? Vai lá focar comigo. A gente fofoca, joga joguinho de palavras, enfim. Agora eu vou almoçar, né? Já que demorou, eu tava resolvendo isso. Aí eu demorei de almoçar. Vou almoçar agora, assistir Diva Depressão e Lorelai Fox, que é o que eu tava fazendo mais cedo. Vou terminar de ver o vídeo e depois editar o meu próprio vídeo. Sozinha. Ao que parece, minha internet voltou, mas a essa altura eu já teria feito 2 focos. E também eu não tenho certeza se ela ia ficar segura pra uma live. Então eu acabei não indo focar. Já são quase 4 da tarde. E aí eu tô aqui fazendo as coisas mesmo, sentada no sofá. E torcendo pra tudo se manter pra aí à noite eu fazer a live do YouTube. Principalmente que não teve semana passada, né? Aí o que eu tô fazendo? Eu tô editando vídeo um tempo. Boto lá no Maratona, na salinha de foco. E no intervalo que eu estaria conversando com vocês, eu tô lendo o livro. E assim, gente, tem uma coisa que eu sou muito chateada por não ter no filme, que é o aniversário de Lara Jean. Tipo, o aniversário dela de 18 anos. O de 17 é mencionado, assim, é meu aniversário, mas o de 18 é muito especial. E não teve as coisas. Por quê? Porque a linha do tempo dos filmes é toda errada. Toda errada. No primeiro filme, botaram o Lara Jean com 16 anos, que é o que ela tem mesmo, mas no terceiro ano do ensino médio. Inclusive, se gostariam de fazer que eu fizesse um vídeo falando das diferenças, das principais diferenças do livro, dos filmes pros livros, seria interessante pra vocês? Eu fizesse uma coisa assim? Ou não precisa? Se for, farei com todo prazer. Mas conta pra mim nos comentários se vocês querem. E aí, no último, ela tá com 18 já. E ela faz aniversário durante o livro. E é muito especial ela fazer aniversário durante o livro. E como é feito. E eu sou muito chateada por não ter no filme, porque, gente, não ia dar tanto trabalho fazer. Ia ficar tão incrível e mostrar tão ainda mais significado na relação dela com Peter. Porque, nossa, é muito lindo, muito lindo, muito lindo. Eu sei que teve o casamento, né? E foi uma coisa muito grande, mas o aniversário ia ser tão simples. Não ia custar muito, acrescentar muito. Não ia. Poderia, em vez de ter aquelas festas lá, na casa das amizades, em vez de ter uma festa daquela, que poderia ser só citado, faria a festa de aniversário de Lara Jean. Ia ser mais simples, melhor elaborado e ia ser muito mais significativo pro filme. Pois é. Pra história, né? Porque eu tô aqui com carinha de boboca, apaixonada. E aí, Lara Jean fala no final do capítulo: quando sopro as velas e faço meu pedido, desejo sempre sentir por Peter o que eu estou sentindo agora. Eu sei que muita gente não liga pra isso, acho até bom. A minha prima mais nova, que tem 16 anos agora, fez recente, inclusive ama a novidade, ama mudanças, mas eu odeio mudanças. Eu odeio, odeio, odeio. E não quer dizer que mudanças sejam ruins, mas assim, até que ela aconteça e eu veja que realmente foi pra algo bom, eu gosto do confortável, de onde eu tô, que tá tudo bem. Gosto do previsível. Gosto de ler os mesmos livros também por isso. Gosto de revisitar histórias por isso. Nunca leio os mesmos livros sempre. Inclusive, tinha bastante tempo que eu não li um livro repetido. Mas, em relação a um aspecto geral da vida, sem ser livros,
mudanças sempre me assustam. Por que eu tô falando isso? Porque Lara Jean passou por uma situação agora de mudança em que ela simplesmente ficou levemente assustada, mas depois ela fez, não, vamos lá. E ela sempre foi a pessoa que tem medo de mudanças. Mas nesse caso, ela se jogou, ela foi, e ela pensou, vou fazer isso. E por mais que Lara Jean esteja muito animada, feliz, empolgada e pensando, vou fazer isso é muito bom pra mim, eu, lendo a mudança acontecer, me sinto bastante abalada, pensando que eu talvez jamais faria isso, porque eu tenho medo de mudanças. Adoro a previsibilidade. Tudo bem que eu tô numa situação, como eu falei pra vocês, que eu tô mais emotiva essa semana e tal, e aí eu fico mais abalada ainda. Mas eu realmente não gosto de mudanças. E aí ela teve agora um diálogo com o Peter que ele viu que vai acontecer essa mudança também. E ele ficou assim, tá, ok, tudo bem. Ele não quer pensar muito nisso e aí ele falou, ai, vamos pra festa, porque ele nem ia mais pra festa. Vamos pra festa. Ele queria ficar sentado com ela em casa, descansando. Mas por conta dessa novidade que ela conta pra ele, ele fala, não, vamos pra festa. Por que ele quer ir pra festa? Pra poder distrair a cabeça e não pensar nisso. E eu fui lendo cada linha, vendo o quanto ela tá empolgada e pensando, caraca, Laredinho, tu mudou. E eu sabia que ela mudava em relação a isso, tipo, a se dar essa oportunidade de fazer uma coisa nova, mas ainda assim foi estranho, porque eu me identifico muito com ela e eu tenho essa questão, assim. E não que eu nunca tenha aberto possibilidades, por exemplo, eu mudei o conteúdo aqui do canal, comecei a falar sobre livros, que é uma coisa que eu já queria fazer desde antes, mas eu não conseguia fazer porque eu tinha medo de começar, eu tinha medo do novo, e o novo pode ser uma coisa muito boa, mas diferente de Barney Stinson, eu nunca penso que o novo é sempre melhor. O novo pode ser bom, pode ser melhor, pode ser ótimo, mas não tem garantia nenhuma que vai ser. Acabei de fazer live no YouTube, que eu não pude fazer na semana passada, né? Por causa daquele problema todo que se deu com o OBS. Quem viu o outro vlog viu. Minha dor de cabeça, meu estresse. E acabei de fazer uma live no YouTube, né? Porque eu faço live no YouTube às quartas-feiras. Quem ainda não sabe disso, por favor, venha me assistir. A live de hoje foi legal, só que um pouquinho deprimente. Isso porque na live de hoje eu fiquei sozinha. Infelizmente isso acontece. É por isso que o YouTube é complicado pra live, porque na Twitch, gente, sempre vai ter alguém e o YouTube não. Eu fui um pouco triste com isso, mas enfim. Se você gosta de live de fofoquinha, jogar joguinho de palavras, gosta de ler fofique ruim, porque eu faço isso na live. Vem assistir minhas lives quartas-feiras às 20 horas, por favor. Venha me fazer companhia, que é muito triste estar sozinha em live. As pessoas que geralmente me fazem companhia, né, as minhas inscritas que sempre estão por aqui, hoje elas não estavam, deve acontecer alguma coisa, elas não puderam estar, porque elas me perguntaram segunda-feira se ia ter live. Aí eu falei que ia ter, e aí elas não apareceram. Mas enfim, é isso, um dia de cada vez, e a gente vai construindo assim. Bom que as lives ficam salvas, quem quiser acompanhar aí as coisas, só ir lá olhar. Agora eu vou ler um pouquinho, pra me distrair. Eu vou parar de ler esse livro. Ele tá me dando vontade de ter um namorado. Eu não quero ter um namorado, mas ler Peter me dá vontade de ter um namorado. Um namorado pra ficar de dengo. E romance. E planejamento de coisas fofinhas e crudinho. Peter simplesmente, tipo, Laranjinha tava chateada com ele. Ele vai e pega. E puxa a Laranjinha pela alcinha da calça. Esse negocinho aqui, ó. Isso aqui, ó. Puxa a Laranjinha por isso aqui. Porque ela tá chateada e ele quer tentar melhorar as coisas, sabe? E aí Laranjinha ficou feliz por uns planejamentos que ele tá tendo em relação a querer agradar o pai dela. E aí eu fiquei assim, eu quero um namorado agora. E agora? Como é que faz? Eu nem quero namorar, mas eu queria um namorado agora. Que ódio! Efeitos Peter Kavinsky.
Duas coisas. A primeira, sobre a semana de praia, que é um eventinho que acontece que não tem no filme. Sinto falando do filme porque eu fiquei muito chateada que não tem isso no filme. E detalhe, eu fui totalmente enganada. Não só eu, como muitas outras pessoas que leram o livro e estavam esperando pela semana de praia. Porque o elenco postou fotos em um lugar que parecia que era. Então, assim, quando eles postaram, eu mandei mensagem pra minha prima, surtando, tipo, ai, vai ter a semana de praia. Ai, a gente ficou super feliz. E quando a gente viu o filme, cadê semana de praia? Não teve semana de praia. Eles não foram ainda, mas rolou a comunicação aqui, eu lembrei. Outra coisa, que... Ai, que raiva. Peter e Laradin ficam de chamego no quarto de Peter. Porque é o lugar em que eles realmente conseguem ficar a sós. Além do carro dele, né? E eu tenho duas reclamações quanto a isso. Uma é que não mostra tanto isso, tipo, a gente sabe que isso acontece, mas não mostra tanto. Eu quero ver. Eu sei que essa não é uma história hot. Nem é pra ter, né? Mas eu queria ver mais eles de chameguinho dentro do quarto de Peter. Eu queria. Outra coisa, no filme não tem nada disso. Só isso mesmo que eu queria dizer. E o pobre do Peter. Ai, tadinho. Pensando no pai ferrado dele. Ele é tão gentil, tão amorzinho, nosso querido Peter Kavinsky. Engraçado ela de querendo ficar com raiva dele pelas coisas, mas ela simplesmente é uma bocó e não consegue ficar com raiva. Eu já deveria estar dormindo, mas não tô lendo. Mas daqui a pouco eu durmo, eu tô ficando com sono. Chegou o momento da semana de praia, mas antes disso até, Peter e Laranjinha eles estão meio assim. E aí ela e Peter tá uma coisa assim, tá bom, tão fofinhos, mas tá meio estranho, meio estremecido. Então tá bom, mas tá ruim. Tá ruim, mas tá bom. Tá legal, mas tá caótico. Peter tá meio estranho. Laranjinha tá feliz, mas ao mesmo tempo ela tá percebendo que tem alguma coisa estranha no ar, sabe? Faltam acho que umas 100 páginas pra acabar. Menos que 100 pra acabar. E aí a gente entra naquele momento de tensão. Meu Deus, as coisas vão desandar. Odeio quando as coisas desandam. Justamente porque Peter e Laranjinha mexem demais comigo, assim. Eles são muito meu casal. Mais uma vez, estou triste porque Laranjinha e Peter brigaram. Eles nem terminaram, tá? Mas eles tiveram uma discussão, assim, meio tensa. E muitas emoções afloradas. Inclusive, né? Primeiras vezes, etc. Mas aí os planos foram desandados e eles discutiram e Peter falou algumas coisas que tava pensando e que não tinha botado pra fora ainda. Então, assim, Peter tá muito magoado com muita coisa. Lara Jean se sente culpada por tá feliz de certa forma, ao mesmo tempo que ela quer fazer as coisas dela e ela tá certa em querer fazer as coisas dela. Peter só precisa pensar mais um pouco, sabe? É difícil. Mas é tão ruim ver eles brigando. Eu odeio ver eles brigando. Odeio, odeio. Aí quando ela fala assim que ele levanta e sai pela porta. E quando ele fecha a porta, ela vai começar a chorar. Nem um pouco feliz. Uma coisa que acontece no filme, se estou falando do filme de novo, eu não gosto, é o jeito que botaram algumas coisas assim ao relacionamento de Peter e Lara Jean. E o estremecimento dele, sabe? Foi muito estranho. Porque parece que foi uma coisa muito do nada e não uma sequência de coisas que aconteceram. Inclusive, acontece uma coisa no livro que é muito mais intensa para o que vem depois, né? Pro relacionamento deles e pro rumo que vai. Tinha que ter mais. Porra, não podiam contratar a mãe de Peter de novo pra aparecer no terceiro filme? Qual o problema?
Porque a mãe de Peter é essencial nesse processo. Porque aí deu uma outra ideia no filme. Outra ideia. Que é uma coisa que vem depois também. Tipo, junta tudo. Junta a mãe de Peter, junta como Lara Jean se sente, tudo que ela tá vendo em relação a Peter, que ele tá passando. Aí junta tudo isso, forma um caos. E tem as consequências que vêm. E no filme parece só que, tipo, Peter é um cuzão, sabe? Parece que Peter... No filme... Nossa, eu tô xingando demais, desculpa. No filme, bota como se Peter fosse um grande miserável. Muita gente encarou Peter como um miserável. Ai, porque ele fez tal coisa. E, tipo, eu ainda nem cheguei nessa parte, mas tem... E Peter não é assim. A própria mãe dele fala: Peter não vai fazer isso se você não fizer. Porque ele não desiste das pessoas. E ele não é assim, sabe? E a culpa não é dele. E não é tipo passando pano pra Peter, é porque eu tô vendo a história acontecendo. E na história acontecendo mostra-se que ele não fez o que estão acusando ele de ter feito. Lembre-se, gente, o médico com dinheiro é o pai de Lara Jean. Quem tem dinheiro nessa história é a família de Lara Jean. Peter vive confortavelmente, mas quem tem dinheiro mesmo é a família de Lara Jean. Quem foi estudar em outro país foi a irmã mais velha de Lara Jean. E é isso, sabe? Peter depende da bolsa do esporte. Dor e sofrimento nessa quinta-feira. Com Peter olhando pra Lara Jean com carinha de... Eu sabia que você estava planejando isso. E mais uma vez eu tô triste. Não precisava esse término de novo. Desse jeito. Peter tá tão triste. Lara Jean tá confusa. Inclusive, falando em filme de novo, fizeram muito diferente. Foi o que eu tava comentando ontem à noite, que eu não lembro do que eu disse. Eu tava mais com sono, né? Mas no filme fizeram parecer que Peter era um escroto. E Peter só tá sofrendo tudo isso. Ele não fez nada. E o livro tá acabando. E eles, porra, não precisava de Anahan. Caraca. Pra que essa dor assim? Né? Pra quê? O celular escapuliu, parou de gravar. Eu não vi, continuei falando. Enfim. Como eu estava dizendo, de novo, tudo termina bem quando acaba bem. Houve, né, toda essa tensão aí, e aí houve um diálogo de Trina, a madrasta de Lara Jean, com Lara Jean, e foi bem legal, assim, esse momento delas. Eu gosto bastante da relação que Lara Jean constrói com a sua madrasta. O término, né, que eu falei agora, não foi bem um término. Na verdade, foi uma coisa confusa, porque Lara Jean não tava muito em si, sabe? De forma bastante literal. Aí ela e Peter conversam e se acertam e tudo termina bem. E eles terminam bem de uma maneira muito fofa. Muito fofa. E eu gosto muito. Completamente apaixonada por Lara Jean Peter. Completamente apaixonada por Lara Jean. Ela é uma personagem maravilhosa, assim. E é muito bom acompanhar crescendo durante todos os livros. E como a Jenny Han falou, né? A autora Jenny Han falou, não ia ter esse livro aqui. Ia terminar no outro. Mas aí os fãs pediram muito e ela fez esse. E eu acho que foi muito importante ela ter feito esse livro. Porque ele fecha ainda mais a história, dizendo que essa história é sobre Lara Jean. E Peter é uma parte muito importante disso. E é muito fofo ver eles juntos, ver ela apaixonada. Eles estão juntos há quase 2 anos já, né? Se for contar tudo assim, tem quase 2 anos. Mas é mais sobre ela, sobre as decisões dela e sobre quem ela é a partir de cada relacionamento que ela tem. É muito bom me apaixonar totalmente por eles, mais uma vez. Essa parte eu falaria até depois, né? Mas aí deu vontade de falar agora. Muito bons ver e ver que eles são eles, sabe? Uma coisa que Peter fala pra ela é: nós não somos iguais às outras pessoas. Nós somos você e eu. Porque ela fica receosa em relação a coisas que vão acontecendo, sabe?
Considerações finais? Eu acho que eu já dei, né? Precisa falar mais alguma coisa? Preciso falar apenas que, apesar de amar esse livro, ele não é o meu favorito dos três. Essa releitura me fez lembrar que o segundo livro é o meu favorito. Tipo, adoro os três, amo os três, em níveis um pouquinho diferentes, mas o segundo tá em primeiro lugar pra mim, o primeiro em segundo lugar e o terceiro em terceiro. O segundo se tornou meu favorito porque ele é muito mais divertido e tem sentimentos muito mais latentes. Se você viu o vlog de leitura dele, você me viu surtando muito, tanto de alegria quanto de tristeza. Talvez a única coisa que eu quisesse acrescentar seriam coisas que seriam muitos spoilers, e aí é só se vocês quisessem muito. E durante todos os vlogs eu fiz alguns comentários, né, em relação às mudanças que teve do filme pro livro, que eu não fiquei muito feliz e eu achava que poderia ser diferente, ou que eu achei mais legal no livro. Mas assim, gente, tem muito mais coisa. A essência da história continuou, mas tem coisa diferente. E lembrando, gente, que adaptações não precisam ser iguais à obra original. Por isso chama adaptações, são mídias diferentes. Eu só comento sobre certas coisas que me incomodaram porque isso acaba passando uma ideia errada em relação à história. Então mesmo não precisando ser igual, algumas mudanças me incomodam um pouco porque elas passam uma ideia equivocada da história. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo assim, trazendo essas diferenças, essas principais diferenças do livro pro filme e semelhanças também, deixa aqui nos comentários, por favor. E gente, pelo que eu me recorde, esse livro aqui era um livro 5 estrelas pra mim. No entanto, nesse momento de releitura, ele ficou com 4 estrelas e meio. Ou melhor dizendo, com 4 unicórnios e meio. Eu gosto muito dele, gosto muito da finalização da história de Lara Jean, pra gente ver os novos rumos que a vida de Lara Jean toma. Gosto muito da finalização dela com Peter Kavinsky. Acho muito lindo o desenvolvimento todo que teve, do crescimento dela, isso é muito importante e muito significativo. Mas ele não consegue fechar 5 estrelas pra mim, porque ele não me despertou todos os grandes sentimentos que os outros me despertaram. E olha que ele tem um elemento que eu amo muito, que é o casal já junto. O casal vivendo o relacionamento. Inclusive, esses momentos me derreteram de amor e eu amei demais. Só que teve algumas passagens que, dessa vez que eu li, eu achei um pouquinho chatas. Vocês acompanharam o vlog, vocês viram isso, né? E foi isso, essa foi a finalização da trilogia Para Todos os Garotos que Já Amei aqui no canal. E aí, você já leu essa trilogia? Você gosta dela? Ou você nunca leu, mas gosta dos filmes? Você já leu a trilogia? Qual dos três é o seu favorito? Comenta aí a sua opinião e caso você não tenha lido e tenha criado interesse, eu vou deixar um link pra você adquirir tanto o livro individual quanto o box disponível aqui na descrição. Não esquece de conferir os outros 2 vlogs contando sobre o primeiro livro e o segundo livro, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo, lindezas, e até o próximo vídeo!